Então, eu estou aqui com o Edu. Ele faz o trabalho de biofísica hoje com a gente lá na clínica. E é um trabalho que eu já expliquei isso há uns 4 anos atrás. Então, vamos começar pelo basicão, que é, Edu, me explica um pouco por que que você foi fazer psicologia, porque eu sei um pouquinho do teu background, que você era iatista, fazia vela, e como é que você foi parar na psicologia? Olha, é uma boa pergunta, né? Fala-se muito que busca-se a psicologia, no fundo, para a pessoa buscar, de alguma forma, um autoconhecimento, um tratamento, né? Antecipadamente, né? Uma terapia, né? Uma análise. Eu acho que um pouco disso tudo, né? Autoconhecimento, muita curiosidade mesmo, né? Pela dinâmica, enfim, a dinâmica do ser humano como um todo, né? A partir do individual para o social. E estudar, né, para estudar todos aqueles teóricos era algo que me instigava muito, né? Acho que basicamente por isso. Cara, você tá me dizendo que com 18 anos você ficava instigado em saber, em conhecer o ser humano. E Era aí você foi fazer psicologia, que é um negócio que geralmente é mulher que faz, né? É uma profissão que tem muito mais mulher do que homem. a maioria, mas eu já jovem, né, pré-adolescente, eu já era ficcionado pela história da Segunda Guerra, pela história da biografia do próprio Hitler, né? Era algo assim que me impressionava muito. De alguma forma, eu queria entender um pouco mais a respeito de toda aquela patologia, né? Aquela psicopatologia que havia ali, né? A partir Então do tem um Hitler, a fundo aí, psicopatologia também tem uma, social, né? Toda aquela peste emocional que ocorreu, né? Que ocorre vamos dizer que ainda, tem né? um fundo de curiosidade de saber de onde vem a violência humana. Não, eu diria que não só a violência, né? A violência é uma parte, uma parcela disso. Eu acho que as psicopatologias, as patologias como um todo, né? Não só a violência, né? Mas todas as distorções, né? Mas geralmente o cara vai fazer medicina, psiquiatria, não vai fazer psicologia. Ou vai fazer filosofia. Não sei, você tá com quantos anos hoje? 51. 51, mesma idade que eu. Você deve ter entrado na faculdade por 94, algo assim, 96. Porque eu me formei em 98. Deve ter entrado na faculdade em 94, 92, entre 92 e 94. Cara, naquela época a gente não tinha esses pensamentos de. Eu me lembro que não tinha ansiedade, depressão era uma coisa rara. O cara tá deprimido era uma coisa assim. Parece que o cara tava com câncer na época. E hoje a gente olha assim, metade da população, mais da metade da população é ansiosa e a outra metade é deprimida. E Exatamente. Eu acho que é um advento da contemporaneidade, né? Tudo isso, né? então conta um pouco. Fez faculdade, foi fazer, depois se formou. Conta um pouquinho que aí a gente vai entrar na parte da tua especialização hoje aí. Eu fui buscando, né, uma série assim de formações, ou poderia se dizer pós-graduação, né? Mas a que foi muito, muito longa, né? Uma das que foi realmente longa foi a formação em análise haitiana, né? Com Federico Navarro, o antigo Instituto de Ergonomia Olar Hacknes, no Rio de Janeiro. Em São Paulo é a SOVESP, Sociedade de Vegetoterapia de São Paulo. A partir do Federico Navarro, que foi um neuropsiquiatra italiano, falecido em 2002, se eu não me engano, e que foi uma pessoa que deu a continuidade, porque uma coisa que inclusive alguns até ditos haitianos não sabem disso, mas o Reich não sistematizou um trabalho neurovegetativo. Ele iniciou, enfim, mas ele não fez a sistematização de fato, né, do que a gente chama dos actings, ou vulgarmente exercícios. Isso Uhum. foram pós-haitianos que fizeram, né? Depois, e um deles, né, principalmente a partir da escola europeia, foi Federico Navarro. Tá, então se eu entendi, o Reich fez toda a teoria e alguém foi e colocou ela em prática. É isso? Basicamente, o Reich se voltou, como ele fazia, ele
Ele entrava muito, muito de cara nos projetos dele, de uma forma mais do que apaixonada. E quando ele começou a se voltar para a ergonomia, que seria, digamos assim, a ciência, né? A partir das pesquisas, né? Com plasma, com energia, com tudo isso. E aí ali ele realmente voltou todo o foco dele e deixou realmente para os fiéis seguidores, como ele sempre falava, a sistematização. Ele deixou basicamente, vamos dizer assim, pré-programado, entre aspas, como seria, né? Esse processo da segmentação e da sistematização, né, do trabalho corporal. Cara, eu tenho uma curiosidade assim, que é minha, tá? Que a gente vai entrar depois na parte da biofísica, que é o seguinte: por que que quando você, o Ricardo, são um haitiano, vocês fazem esse trabalho muito diferenciado de uma pessoa que tem a psicologia clássica, freudiana ou outra qualquer? Qual é a diferença entre o William Reich e o resto da psicologia? Por que que você fala de Neurovegetativo, né? neurovegetativa? Qual é essa diferença, assim, para o leigo que não sabe nada de psicologia? Então ele vai no analista ou no psicólogo e aí tem gente que, olha, minha linha é tal, a minha linha é tal. Qual é a diferença entre a linha do William e a linha do Freud, por exemplo? Olha, o Reich foi digamos assim, um grande psicanalista também. Ele foi discípulo direto do Freud, né, na Escola Psicanalítica de Viena. Enfim, era muito promissor, muito elogiado, mesmo sendo muito jovem, mas realmente chegou um certo momento, né, na própria história dele, foi havendo, né, digamos assim, um sentido na direção do corpo, né? A ideia de que o corpo manifesta, o corpo fala, então ia trazendo muito a perspectiva da ligação mente-corpo, mente-corpo, né, efetivamente. Eu diria que, basicamente, se a gente for pegar por um viés mais ortodoxo do que seria o desenvolvimento reichiano, a teoria reichiana, a base é totalmente psicanalítica, né, como eu já disse agora, né, o Reich, ele foi um grande psicanalista, ele era um psicanalista realmente completo, e num dado momento ele leva, digamos assim, não só os aspectos psicanalíticos verbais, interpretativos e etc., inserindo também o corpo dentro dessa dinâmica toda psicanalítica que ele já trazia, toda essa bagagem. Uhum. Lógico que para isso, para a coisa não ficar solta ou esotérica ou holística, ele precisou se embrenhar muito no trabalho médico, no trabalho empírico mesmo, para poder ter empiricamente uma associação lógica entre mente e corpo, para não ficar uma coisa muito muito solta, né? Como eu falei, oriental, holística, porque várias culturas há séculos já têm essa ideia, já têm essa certeza, porque Aham, não é uma aham. ideia, é uma certeza, né? A medicina tradicional chinesa está bem ligada a órgãos e emoções. E aí você está Exato. me dizendo que o cara desenvolveu todo um trabalho dentro da medicina, né? A medicina naquela época não era tão ortodoxa como era hoje, como é que é hoje em dia. E aí, através da leitura corporal, ele consegue identificar aspectos, é isso? Por exemplo, se você visse um cara, um psicopata mesmo, um cara serial killer, ele tem trejeitos corporais que dá para identificar que ele é um psicopata? Olha, sim, a questão do rastro, eu diria que ela não fica na questão da leitura corporal. Para o rastro, a questão da leitura corporal, na época dele, no que ele desenvolveu, era mais em cima do sistema caracterológico dele, né? Que é um sistema relacionado com aspectos dentro da própria teoria dele, né? E Uhum. basicamente aspectos do desenvolvimento psicoafetivo do ser humano, né? Desde a gestação em diante, né? Mas já a partir da gestação, uma coisa que nós achamos a gente leva muito, muito em consideração é a questão da gestação mesmo, né? Como foi essa gestação, a questão do nascimento, a forma de nascimento, como se deu, a questão também da maternagem, da amamentação, tudo isso é muito importante.
né? A Uhum. gente está falando aqui de trocas energéticas, de campos energéticos, né? Isso. Ah, a biofísica é nada mais é do que energia. Só que é manifestada através de frequência. Aí é um outro papo que não cabe agora a gente discutir isso, mas então você tá, por exemplo, você conseguiria fazer esse trabalho que a gente faz sem usar o Reich, só usando a psicologia tradicional mesmo, ou você acha que não? Eu acho que dá, mas eu realmente, assim, na minha ideia, o fato de você ter essa perspectiva neurovegetativa, essa inserção entre mente e corpo e a relação mesmo da psicodinâmica, da própria psicodinâmica também energética, que é o que você falou. De novo, não é uma energia esotérica, a gente fala que é exatamente de uma energia biofísica, né? Pautada mesmo pela biofísica, de vibração, de campo vibracional, tudo isso. Então, você acha que é um desafio você conseguir extrair o pior momento em 15 minutos? Rapaz, é um desafio. É? Mas mesmo assim, porque geralmente o paciente ele começa já com um propósito fixo, né? Ele tem só aquele problema para ele falar, ele não pode falar de mais nada. E aí, É, na hora de você guiar, eu queria entender como é que é na psicologia o caminho, né? Como é que você consegue chegar naquele caminho tão rápido? Assim, eu não vou nem falar do é, Ricardo, que ele parece Fórmula 1. Ele, em 5 minutos ele bota a pessoa para chorar rapidinho. E se a sem a gente, pessoa perceber. aham. Se for possível fazer assim, uma comparação, mesmo com diferenças assim colossais entre a própria máquina, né, que faz a captação a partir da voz, né, da vibração, né, tudo que passa a partir da voz, e a gente sabe que quando você manifesta um conteúdo vocal com associado a determinada emoção, provavelmente vai aparecer de uma outra forma, né? Essa vibração vai se dar diferente. De certa Então, forma, o assim, terapeuta ele vira um captador. quando você falou máquina, é bom a gente abrir um parênteses que a gente usava a máquina lá no começo. Hoje em dia a gente só usa a gravação, só usa a voz do paciente que é gravada pelo Zoom mesmo. Uhum. Então a gente consegue separar os canais. Então só aparece a voz do paciente, não aparece nem a minha voz, nem a tua voz, nada. Então parece uma conversa de maluco, É, porque é um monólogo de uma pessoa falando sozinha. E o que a gente tira mais são as partes que não interessam, tipo alguma emoção positiva, alguma coisa a gente tira em software e aí edita aquele áudio que ele vai para aí sim vai para a máquina. Mas antigamente a gente usava a máquina ligada no eletrodo, no pulso da pessoa, mas isso acabou. Isso já faz muitos anos que não é feito assim. Então, assim, eu e você aqui, a gente poderia, em vez de estar falando no Meet, a gente poderia estar fazendo isso no Zoom, pelo celular, sem problema nenhum. Só tinha que gravar e separar o canal, como é feito, por isso que é feito no computador, porque você consegue fazer o setup da máquina assim. uhum, Quando eu pergunto dos 15 minutos, é porque se alongar muito, você é, perde o campo energético do pico de, vamos dizer, do pico de pressão. Tá? Você leva o cara para um pico que dá para ver graficamente no áudio dele. Eu aprendi a ver isso com um cara de estúdio. E aí eu vejo, aqui tem um pico. Aí eu vou lá e escuto para ver se realmente aquilo é um pico, se tem uma emoção contida ali. E eu uso também a parte quando você manda o paciente se conectar com ele e fazer ali o exercício, né? Que você passa. E aí, no final, eu dou uns cortes, porque não interessa a parte de conversa normal. Então, basicamente é isso, mas aí depois tem todo o trabalho mecânico mesmo de fazer o antídoto, né? Eu posso explicar isso mais tarde, mas o meu desafio é: você tá vendo o paciente pela primeira vez, você nunca viu, você não sabe nem o nome da pessoa direito. E você sempre pergunta: o paciente sabe como é que é a captura? Eu falo: olha, ele viu o vídeo, mas só na hora que ele vai entender o que está acontecendo.
Então, tem pessoas que têm uma resistência muito grande, que eu já vi você falar, quando você acaba, a gente acaba conversando, eu e o Edu, e ele fala, e geralmente ele pergunta para o médico, ó, qual é a patologia do paciente? O que o paciente vem? Aí a gente explica, ó, o paciente é tal, 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 mas geralmente é sempre depois. A não ser quando é um caso, assim, excepcional, e aí a gente traz à tona a patologia para você saber o que o paciente está passando. Então, tem essa dificuldade. E você não conhecer o paciente, você não saber o que ele tem, e os primeiros minutos é uma surpresa. E eu vejo que você desempenha esse papel muito bem. É muito difícil para um psicólogo fazer isso? Como eu falei, eu acho que quando você já tem uma perspectiva de toda essa ideia também da relação entre emoção, energia, a inserção também da manifestação das doenças a partir também dessa questão emocional, energética, isso já ajuda. Mas eu acho que com o tempo também o terapeuta ou o analista, ele vai... Por isso que eu fiz essa associação com a questão eletrônica ali da captação. É como se o analista, o terapeuta, ele virasse também ali um captador. A gente desenvolve uma sensibilidade. Então, a gente consegue pegar, às vezes, num trejeito, numa manifestação de semblante mínima, num tom de voz, na forma que expressa, a gente consegue pegar ali algum conteúdo por trás, né? Por baixo, né? Subliminar, e consegue puxar a partir dali, né? Porque realmente não há, como você falou, não há tanto tempo. Então a gente tem que estar mais direcionado ainda para esses aspectos expressivos, né? Então, por exemplo, eu já tentei usar psicólogos que não sabiam nada do Reich. Eles não conseguem, eles têm um delay, eles querem entrar em outros assuntos, e aí não cabe esse tipo de entrada. Então acaba Não é se uma perdendo psicoterapia. isso, não é. E aí o efeito do biofrequenciado é zero. Ele não tem um efeito igual quando faz com você, faz com o Ricardo. Eu nunca fiz com nenhum aluno do Ricardo, mas, tipo assim, eu vejo que você e o Ricardo têm a mesma linha e a mesma cabeça e o resultado é o mesmo. Agora, quando eu tentei fazer com outro psicólogo, os resultados não foram tão bons quanto eu gostaria. Então, Uhum. o Reich faz muita diferença. Ser um Reichiano faz total diferença. Por isso que a minha pergunta é, um psicólogo normal conseguiria fazer aquilo? Olha, eu não acho impossível, mas acho que tendo conhecimento dessa questão corporal, realmente isso já é um passo à frente, né? Tende a ser um passo à frente. Não que isso seja uma regra, mas eu acho que ajuda muito, né? É uma ferramenta a mais. A gente trabalha muito na clínica isso, essa sensibilidade com relação ao paciente, ao cliente. A gente tenta também ler nas entrelinhas, tem uma sensibilidade também com essa questão mais expressiva, né? Tá, a doutora Ana Paula está perguntando para você se o saber histórico do paciente influenciaria você na terapia, na captação. Olha, Se te não. ajudaria, vamos dizer assim. Eu acho que pode, como ponto de partida, só ajudar como um gancho para algum fator expressivo ali na hora, né? Eu diria. Mas eu acho que quando não há também alguma informação, né? Porque a informação é sempre muito básica, muito pontual, né? E quando não há, acaba que o resultado não altera de forma nenhuma, né? A coisa E a se outra dá. coisa que ela perguntou é se o paciente poderia chegar sem passar por uma consulta médica. Porque geralmente hoje é ela que indica a terapia para você. Ela Uhum. acha que o paciente precisa e ela vai lá e prescreve como se estivesse prescrevendo um medicamento. E aí ela fala, olha, eu gostaria que você fizesse isso aqui, porque vai te ajudar no tratamento.
E a gente viu ao longo do caminho aí, nesses últimos, sei lá, há um ano que a gente está fazendo junto, que dá uma mega diferença quando a Uhum, gente aplica a terapia junto com o tratamento biofísico em clínica, né? uhum. A gente pode ver assim vários casos, não vou citar nomes, que a pessoa melhorou muito. Aí as outras consequências, elas são às vezes como é que eu vou falar? Não tem nem como falar porque eu não posso citar nomes. Mas casos que a gente viu melhora clínica da patologia pós tratamento captura de psicologia. Antes Uhum. não estava dando resultado, mas quando a gente conseguiu colocar a terapia dentro do tratamento, o resultado foi mais promissor. André Metz, Faz qual é o nome do sentido. convidado? É o Edu Leal. Ele é psicólogo e ele trabalha comigo na captura de frequência para traumas, para tratamento de biofísica com trauma, né? Quer dizer, a gente começou assim, mas hoje em dia a gente faz para qualquer coisa. Assim, lá no passado a gente fez muito trauma. Acho que você fez alguns pacientes teus também, não fez? Sim, sim. Foram pacientes até sem indicação médica, né? Foram, enfim, e ajudou bastante, foi interessante, bem interessante. Então, você fez com os teus pacientes e deu resultado. Então, na prática, respondendo a Ana Paula, não precisa ter indicação médica, mas tem que saber o que está indo fazer na terapia. Porque não vai Sim, ser uma análise, vai ser um negócio tão rápido. Ela dura mais ou menos, no mínimo, no máximo 30 minutos, no mínimo 15. Eu já vi terapia dessa demorar 10 minutos. E a pessoa passar o dia inteiro com aquele negócio bum, 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 dentro e chegar à noite não conseguia entender o que está acontecendo. Esse efeito de reverberação dentro do corpo, ele acontece também na terapia normal, fazendo o haitiano ou não? sim. A gente tem que tentar pensar da seguinte forma, né? Dependendo do nível, por exemplo, de estresse, né? A gente fala muito trauma, né? A partir do processo da captação, né? Do frequenciado. Mas a gente poderia falar também estresse, que é um termo que é mais utilizado dentro da perspectiva haitiana. A gente sabe que dependendo do grau e do momento em que se dá esse estresse, por exemplo, no momento embrionário, o estresse ele não vai ser neuromuscular, ou seja, ele não vai atuar neurovegetativamente, né? Nem neuroendócrino, que seria já no momento mais fetal. Ele vai se dar a Uhum, nível celular, se ele for no momento ali embrionário, né, de gestação. E aí, lógico, a gente está falando assim, normalmente, daquelas gestações com risco de aborto, ou a mãe vivenciando situações assim muito, muito graves, né? E então vai haver por quê? Porque todo o fluxo plasmático, todo o movimento plasmático, ele vai se perceber, digamos assim, atingido por uma estase, né, energética. Que estase energética é essa? É basicamente a primazia do sistema neurovegetativo, mas a partir do sistema simpático, uhum, contração, né, medo. E ali, lógico, no momento embrionário, é o medo da morte, não é outro medo, né? É o medo da uhum, morte. uhum, Ali vai haver uma paralisia, digamos assim, energética, uma estagnação. E todo aquele fluxo para a célula vai se dar, não vai se dar, né? Ele vai se ver ali de alguma forma pouco nutrido, né? entendi, Então, acho que tem toda essa questão também do fluxo plasmático como um movimento energético também. entendi. Então, é engraçado que você nunca me perguntou como é que é feito isso na biofísica. A gente trabalha em dupla, né? Mas você não conhece a parte biofísica, como é que funciona, é, como é que a gente chegou na voz, como é que o que a gente faz com a voz do paciente,
Assim, o Ricardo chegou a conhecer, eu mostrei para ele. Ele tem máquina em casa, não é uma máquina que a gente faz isso. Ele tem a máquina em casa. Então, assim, você tem alguma curiosidade em relação a isso? Ou você fala, Não, a curiosidade é como que vocês chegaram na voz. Eu tenho, lógico, uma ideia, mas eu então, queria a saber isso melhor. voz, ela carrega todas as nossas emoções. Pode reparar quando você está triste, a tua voz embarga, quando você está com É. raiva, o tom muda, quando você está com medo. Tudo isso está na voz, na frequência da voz. Só que antigamente tem uma máquina alemã que faz um exame de biofísica usando a voz do paciente. Você pega, lê uma folha de um livro qualquer, pode até nem ler, pode falar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ela captura essa voz e ela faz um exame e dá várias patologias através da voz, tá? Aí eu pensei assim, ué, mas se ela dá patologia, dá vírus, dá não sei o que, deve dar emoção também. Então eu matutando, falando com o Ricardo, e o Ricardo falou, cara, é verdade, a voz tem um monte de frequências de medo, de raiva, de angústia, de tudo. Sempre a voz muda. Eu falei, então por que a gente não faz com a voz? Ele falou, cara, mas como é que você vai fazer isso? Aí, sei lá, deu um clique na minha cabeça. Juro por Deus, foi assim, tum. E aí eu chamei um amigo meu. Ele não era nem meu amigo, ele era muito amigo de uma paciente minha. E ele tem um estúdio no Rio. E ele grava sonoplastia, ele gravava para Rede Globo, para HBO, para Disney, para um monte de estúdios. Ele já ganhou uns 3 ou 4 Grammys. E eu falei assim, eu liguei para ele, falei, meu nome é tal, papai, eu preciso disso aqui. Ele falou, cara, grava umas capturas em voz e manda para mim. E aí ele falou, realmente as frequências são muito diferentes uma das outras. Então eu mandei assim, algumas de raiva, algumas de tristeza, algumas. E fui mandando. Separei várias e fui mandando. E ele falou: ó, essas aqui têm frequência semelhante, essas têm frequência semelhante. Em termos de frequência, não de timbre, de voz, de nada disso. Eu falei: ó, Ricardo, eu acho que a resposta que você queria a gente já encontrou. Cada timbre, cada frequência está associada a um tipo de patologia. Ele falou: então por que você não grava a voz em canal separado? Porque se gravar no mesmo canal, mistura a tua frequência com a frequência do paciente. Eu falei pro cara, qual é o sistema que todo mundo possa usar que grava em canal de som separado? Porque a gente estava gravando em canal junto, não dava tudo errado. Aí ele falou, cara, me dá uma semana aí que eu volto para você. Aí ele falou, olha, o mais fácil, eu não acredito em coincidência, então assim, qual foi o sistema que deu um boom na pandemia? O Zoom. Ninguém usava Zoom, então passou todo mundo a usar. Então eu falei assim, o Zoom é o único que grava voz em canal separado. Aí eu falei, bom, essa aqui a gente já matou. Aí ele falou, e qual é a outra? Eu falei, a outra é pior, porque eu tenho que gravar a voz dentro, tenho que capturar a voz do paciente. Ele falou, como é que você vai fazer isso? Aí eu parei e fiquei pensando assim, como é que eu gravava as frequências de planta, de substância, de amostra. E eu falei, ó, acho que vou dar para fazer a mesma coisa. E eu falei com o Yuri de novo e falei, cara, se eu fizer um vórtice de som, qual é a melhor forma de eu fazer o som fazer tipo um redemoinho? Ele falou, cara, a melhor forma é piramidal. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque o som, ele não pode encostar num canto e ele vai bater ali, ele não vai conseguir rodar. E aí eu falei, cara, tá bom, então eu vou arrumar uma razão matemática para você. E aí eu estudei essa razão, eu achei num livro, por acaso. E aí eu falei, olha, a razão é essa daqui. Ele falou, cara, eu não sou marceneiro, mas vou fazer isso que você está pedindo. Aí ele fez um piramidal lá, e ele começou a testar o piramidal dentro do estúdio para ver se o som fazia o vórtice que eu queria. Por quê? Porque na base da pirâmide tem um equipamento
E nesse equipamento a gente bota um copo de água destilada com, sei lá, 1 centímetro de cristal. E aí a máquina fica puxando a frequência desse som que fica em redemoinho. Então, quando o redemoinho está chegando lá embaixo, a máquina está chupando para dentro d'água. Você pode reparar que quando acaba a captura, a água está cheia de bolinha dentro, de ar. E os cristais onde estão também ficam com várias bolinhas, assim, como se fosse uma água com gás vencida, né, na base do cristal. Aí a gente pega, captura a frequência que ficou dentro d'água. E aí captura para a máquina. E aí a gente dá um nome para o arquivo e depois a gente aplica dinamizações homeopáticas eletrônicas. Tem uma combinação de 3 dinamizações que 2 são conhecidas e uma é desconhecida para fazer isso. O que fez a diferença foi a desconhecida. E aí o que aconteceu? Eu fiz isso, testei e funcionou. Aí eu comecei a capturar e aí, em vez de a gente fazer com o eletrodo na radial, no pulso radial, porque quando a pessoa está nervosa, aonde que a medicina tradicional chinesa pega? No pulso, né? Então você pega um cara treinado, pelo pulso ele fala até a tua conta bancária. E ele fala tudo de emoção, só de pegando no pulso. A gente fazia pelo pulso. Aí a gente parou de fazer pelo pulso, começamos a fazer por voz. E aí o Ricardo gostou tanto do negócio da voz que a gente nunca mais fez pelo pulso de ninguém. A gente só faz por voz, porque aí a gente consegue fazer a distância. O cara pode estar em outro estado. Antigamente o cara tinha que vir na clínica, fazer lá. Então eu tinha uma limitação muito grande de fazer só das pessoas do Rio de Janeiro que tivesse na cidade do Rio de Janeiro. E hoje a gente consegue fazer no Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil a gente faz, porque é só o cara baixar o Zoom e entrar na coisa. Aí a gente pega a voz e basicamente o que o equipamento faz? Ele congela o trauma da pessoa. Então, quanto mais estressado o cara tiver, quanto pior ele tiver, melhor pra gente. E aí eu posso explicar matematicamente, porque imagina que o estresse levou o cara a uma frequência de 300 Hz, tá? O que eu vou aplicar? Eu vou inverter, eu não inverto assim nessa teoria de inversão de números não, tá? Eu simplesmente abro uma janela no medicamento, que é a voz do cara. Então, quando o cara toma água, o corpo reconhece a janela da voz dele. E aí, dentro daquela janela, tem as dinamizações. E elas têm uma sequência certinha para funcionar. A primeira sequência, você congela o trauma. Você dá tipo stop. Lembra daquele jogo que a gente brincava? Stop. Todo mundo ficava parado. Então, o trauma fica congelado. O segundo seria como se fosse uma metralhadora. Só que é uma metralhadora de alfinete. Ele vai furando o trauma num tecido que fica milimetricamente muito pequenininho. E a terceira dinamização, ela destrói, ela vai desconstruindo, vai quebrando os quadradinhos. Por isso que quando a pessoa começa a tomar, ela sente que parece que tem alguém atrás dela. Mas na verdade é o deslocamento de energia da emoção que fica parecendo que tem uma pessoa aqui. É que você nunca fez, né? Você devia fazer com o Ricardo, você entendeu o que acontece. Parece que tem uma pessoa do teu lado. Aí você olha e, pô, não tem ninguém. E dá aqueles efeitos malucos de rebordose. Então, assim, só dá efeito de rebote quando você levou o cara no estresse máximo. Porque ele vai tentar anular o rebote do cara. Então é como Mas eu eu jogo... fiz, sim. Que é? Eu Você fiz. fez? Ah, você fez na aula, né? Mas não, mas você não capturou. Não, eu fiz em 2021, É? por causa Eu do não tô lembrando. Covid. Ah, tá. Agora, lembrei. Realmente você fez. Então você tem a sensação que tem um ser aqui do teu lado e não tem. Aí você olha e fala, nossa, o que é isso? Parece que eu tô vendo um fantasma. Na verdade, é o teu próprio fantasma, é o teu próprio corpo energético se descolando. E aí isso passa, acho que com uma semana você não sente nada. E aí aquilo vai amenizando dentro de você.
E a gente percebe, acho que você tem essa percepção melhor do que eu, que quando o paciente vem pela segunda vez, você pergunta para ele, e aí, vamos falar do... E a pessoa, hã? Quê? Não. Ah, isso já passou. Não, não, vamos falar de outra coisa. Não é assim? Cara, nunca Exato. quer falar do que ele... Para aquilo já era. Ele nem... Ele fala, cara, eu até lembro, mas isso aqui não me incomoda mais. Não é que a gente apagou dentro, a gente neutralizou e amenizou numa proporção muito forte. Então, essa é uma coisa que acontece. Então, não foi fácil chegar na voz, foi bem difícil chegar na voz em si, fazer a pirâmide, fazer as 3 dinamizações. Eu usava 2 antigamente. Quando a gente colocou a terceira, fez muita diferença. E tentar explicar para o psicólogo assim, meu filho, eu quero que você arrebente a pessoa. Eu quero que você leve o cara e solta lá, não cura ele não. Porque se você... Aí você pode explicar psicologicamente, tá? Para as pessoas que estão vendo. Se você colocar algo de positivo, na verdade o teu positivo vai virar negativo para mim. Uhum. Então você tem que só me dar o negativo. Eu não quero nada de positivo. Por isso que eu escuto o negócio inteiro e vou cortando. Quando eu vejo que a pessoa fala alguma coisa boa, eu corto aquilo. Eu não quero isso aqui. Eu não quero esse sentimento. Porque esse sentimento vai acabar sendo anulado e não é bom eu anular aquilo. Então, às vezes, é melhor falar assim, olha, vou encerrar a gravação aqui agora, a gente pode até conversar, mas eu vou cortar a gravação. Ele fala, João, corta lá no 10 minutos, porque depois a gente falou só de coisa boa. Por isso que a captação é diferente, né? De uma sessão de análise ou de psicoterapia, né? Ela é voltada para a captação, não. Eu acho que talvez alguns profissionais até de psicologia possam ter essa dificuldade, conseguir fazer essa separação, né? Acaba levando um pouco do que é o modelo do setting ali terapêutico, né? Analítico para dentro daquele momento rápido que é a captação, né? É Uhum. importante separar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, e aí, esse é um trabalho curioso. A gente tentou diversos psicólogos. Hoje só tem o Eduardo fazendo. O Ricardo, eu não falo com ele faz um tempo. E ele sempre estava muito ocupado e os horários não batiam e as pessoas também não podiam naquele horário. Você tem um horário tão difícil quanto o Ricardo, mas um pouco mais flexível na, no, na questão. E aí, o que você falaria para uma pessoa que não passou pelo médico e quer fazer isso? Tipo assim, olha, se prepara assim, assado. Qual é a dica que você dá para a pessoa se preparar para isso? Olha, eu acho que acima de tudo é colocar a dor dela, né? Essa pessoa sofre, que sofrimento é esse, que dor é essa, né? E está disposta a colocar, né? A falar sobre isso, porque a gente é isso, né? Se é uma questão física, é um trauma, é um estresse, não é um trauma, mas é um sintoma, uma doença física, a gente sabe que vai ter sempre uma questão emocional, né? Concomitante. Acho que não dá nem para dizer que por baixo, né? Eu acho que junto, né? A Você acha que gente funcionaria para aqueles traumas que são físicos mesmo? Físico que eu falo, uma mulher foi violentada, estuprada, ou o cara alguém sofreu uma tentativa de homicídio e ficou aquele negócio que fica anos dentro da pessoa. Outro dia eu vi o documentário do Batomushi, e aí passaram 30 anos e as pessoas ainda choram ainda é, quando vão falar sobre o acontecimento. As pessoas que passaram, que sobreviveram, né? E aí eu Uhum. falei assim, nossa, essas pessoas poderiam ser ajudadas com fazendo esse trabalho de biofísica com trauma, porque ele é voltado para uma coisa muito rápida e um trauma muito pesado. Quanto mais pesado o trauma, mais é a eficácia do trabalho, porque a janela fica maior em termos de frequência. Você acha que quando a pessoa sofre ela consegue se livrar
facilmente ou consegue fazer um trabalho terapêutico que ela fala assim, cara, isso não está mais dentro de mim? Olha, eu acho que não necessariamente isso não está dentro de mim. Pode estar, só que eu vou conseguir lidar de uma outra forma, né? Eu vou conseguir ter um outro processo de lidar com isso internamente, né? E eu acho que isso não necessariamente vai tirar. Pode ou não acontecer, mas eu acho que não sei se é necessário que tire, né? Tem certas coisas que a gente não consegue apagar, né? A gente precisa, de alguma forma, elaborar. E É, elaborar, eu acho que é transformar, né? Aquilo está ali, mas eu estou lidando de uma outra uhum. forma com aquilo ali, né? Eu acho que a gente percebeu, quando vem de origem médica a prescrição, é que eu percebo lendo o prontuário que aquilo ali vem, aquela doença veio do campo emocional. Eu acho que todas as doenças vêm do campo emocional, mas aquela em si veio certeza. Uhum, A pessoa sofreu um trauma muito severo, colocou para debaixo do tapete, meteu no inconsciente, achou que sem pensar naquilo não ia acontecer nada. E aí brota uma coisa que é medonha, um câncer, alguma coisa bem nefasta. E aí a pessoa, ela nem passa para aquele processo, por que comigo, não sei o quê. Parece que ela está intrínseco dentro do subconsciente dela, que ela assim, caracas, eu acho que eu fiz M, sabe? Eu uhum, tentei apaziguar o negócio, mas eu piorei a minha situação. uhum. Você, eu não sei se você lida muito com paciente oncológico, mas você percebe que aquelas pessoas que tentam não trabalhar a emoção são elas que acabam manifestando doenças físicas? Eu acho que sim, né? Eu acho que vai ter um campo propício para isso. Uma das principais obras do Reich, contraditoriamente, uma das menos, Qual o número do campo? provavelmente a que é menos lida, né? Mas é talvez uma das principais do ponto de vista de toda a obra dele, que é a biopatia do câncer, né? Ele chamava de biopatia qualquer doença que não há uma etiologia conhecida, digamos assim, né? E o câncer realmente era principal porque para ele seria o carro-chefe, né? Tem uma Uhum, representação direta de todo esse processo do que é uma biopatia. E basicamente essa questão da estase energética, da estase emocional, isso também se manifestou não só emocionalmente, psiquicamente, a partir de uma resignação depressiva, né? Ele associa muito a questão do câncer, aquele câncer voraz, né? Altamente destrutivo, com uma resignação destrutiva. Aquele sujeito que realmente fica num estado de simpaticotonia, né? Quer dizer, da prevalência do simpático, de muita contração, aceitando, se resignando a uma situação, a uma vida de insatisfação, de frustração, sem que reage e saia disso, né? Então é como uhum, se a partir daquela estase a biopatia, né, o câncer, né, nesse exemplo, se desenvolvesse de forma intensa. entendi. É, esses tipos de câncer que a gente vê, mama, próstata, pulmão, fígado, rim, você associaria isso a cada órgão, que nem a medicina tradicional chinesa, a um tipo de emoção ou não? Não, eu diria que pela ótica haitiana você vai associar pelas camadas, né? São 7 camadas, né? Eles chamavam de segmentos de coraça, anéis de coraça. Então, aonde vai estar ancorado, vamos dizer assim, o tumor, vai ser associado com aquele segmento, né? Com aquele anel de coraça, né? Cada anel tem, vamos dizer assim, uma associação com o desenvolvimento psicoafetivo do ser humano. Isso é fácil a gente perceber até pela questão, lógico que é evolutivo, vai se dar a partir dos olhos, depois de boca, né? Oralidade, quer dizer, os telereceptores, né? Basicamente, que é o que traz para a gente o primeiro contato com o mundo, né? Olho, Uhum, nariz, ouvido, boca, ali que se inicia, né, o nosso processo de desenvolvimento e a partir dali que ele começa também a segmentar os níveis de coraça, né, do indivíduo. essa terapia, o maior objetivo seria
Se o paciente está tendo crise de pânico, o paciente consegue eliminar esse pânico? Sim, com certeza. Nesse caso, a terapia que eu estou falando é a terapia biofísica, né? Junto com você. Eu acho que sim. Ah, o paciente passa a ter calma e equilíbrio. Ô, Kate, eu vou te responder uma coisa, cara. Eu vou te responder primeiro e o Edu depois. O intuito da terapia não é trazer calma, equilíbrio, nada disso. É eliminar o trauma para que aquele trauma que está incipiente no seu subconsciente pare de ficar criando doença. Então ele vai amenizar e vai deixar que o trabalho terapêutico em clínica, o trabalho médico, consiga acelerar numa vertente maior, porque o paciente consegue, quando a gente entra numa vertente que a gente está vendo dificuldade, a gente vê uma dificuldade, dá um exemplo, tumor do paciente tinha 30 milímetros, aí a gente foi e conseguiu reduzir para 10 milímetros, e aí não sai do 10 milímetros. Então a gente vê um campo interferente e a gente vê a médica fala, olha, eu acho que o tratamento psicológico vai ajudar. E a gente foi vendo ao longo do caminho que quando a gente botava ele no tratamento terapêutico com o psicólogo, a gente conseguia começar a reduzir de novo. Ou seja, o trauma, ele não é que ele foi ele sumiu, a gente amenizou e aí o corpo conseguiu respirar para continuar fazendo o trabalho. Isso é uma analogia bem simples na minha cabeça do que acontece. Agora eu acho que o Edu pode explicar melhor no campo psicológico, dentro do corpo, o que o corpo está fazendo ali quando ele está com o subconsciente dele exacerbado. Então, o que eu estava falando, quando vem um paciente oncológico, um exemplo, aí ele tem um tumor de 30 milímetros, 3 centímetros. Aí a gente vai, faz o trabalho médico, biofísico, e aí a gente consegue cair para 1 centímetro. E aí cria uma resistência. A gente não consegue passar desse 1 centímetro. Fica fazendo tratamento. Ele não aumenta, mas não diminui. Aí o médico percebe que aquele paciente continua com a emoção ainda muito conturbada. E aí a gente fala, cara, vamos para uma fase 2. E aí qual é a fase 2? É entrar com o tratamento psicológico. E aí a gente consegue ver que durante o tratamento psicológico, aquele tumor que não estava reduzindo começa a cair para 0,9, 0,8. É mais devagar, mas não está parado mais. Tá? Então a gente consegue fazer o corpo da pessoa parar de eu vou falar que seria uma batalha, vamos botar em termos assim, de batalha. Eu penso no meu subconsciente em emoções fortes, eu gero estresse no meu corpo e o meu sistema imune não consegue avançar. Por quê? Por causa da emoção e de toda a toxicidade que a gente vive no planeta. Só que se eu tirar um fator da emoção, eu consigo voltar a fazer ele diminuir. Então isso eu percebi ao longo do tempo. Mas aí se você fala assim, pô, João, legal. Por que a gente não começou lá no começo com isso? Às vezes o paciente ele é muito resistente à emoção. Ele não consegue se conectar emocionalmente. Queria que você falasse sobre isso um pouco, sobre a falta de conexão com a emoção e também esse subconsciente que a pessoa não entende que a emoção criou a doença dele. Não é a vitimização, é colocar para debaixo do tapete e achar que está tudo bem. Não, exato. Quer dizer, eu acho assim, é sempre, no caso específico, então, né, sobretudo da captação, você poder mexer, sendo ou não um trauma, porque um trauma, ele compreende uma série de conteúdos emocionais. E se a gente entende que uma patologia, né, como câncer ou outras, ela é fruto exatamente de certos conteúdos emocionais ou padrões também comportamentais, por que não? A gente conseguir atuar, né, nessa frequência também, né, como você explicou,
vai ser um fator muito positivo para poder combater, né? Sem dúvida nenhuma. É lógico que às vezes até mesmo no trabalho da captação emocional, psicológica, a gente sabe que pode ser necessário mais de uma. Por quê? Porque a gente vai atuando em camadas, a gente sabe que existem Isso. camadas emocionais, né? Então, tem algumas captações que a gente pode estar trabalhando determinada emoção e aquilo já trouxe um efeito, daqui a pouco aparece uma outra situação, a gente vai trabalhar uma emoção que estaria ali numa outra camada, até poder realmente limpar isso, né? Efetivamente. Eu acho que nunca. Primeiro, que isso aqui não é mágica. Segundo, que não dá para fazer uma captação e você achar, agora eu já resolvi todos os meus problemas na minha vida. É, o Alessandro, que é paciente da clínica, está perguntando se tem algum caso clínico marcante para relatar. Eu tenho vários, mas o problema é que qualquer um que eu fale, que alguém veja, ele vai se identificar com ele. Mas lembra daquele caso lá de outubro, que o cara parecia que a pessoa sabia por que estava com câncer do garoto, Sim, fala jovem. Ele sabia o motivo, mas ele não queria conflitar, não conflitar, ele não queria enxergar de cara que era aquilo que estava, que era a causa, né? Eu acho que depois que ele fez a primeira com você, ele deu uma boa melhorada. Eu não vou falar do caso em si, porque ele é recente e tem vários erros no meio do caminho que não são nossos e que a gente não pode nem interferir nisso, porque isso cabe à família, a eles, a decisão das pessoas e não a nossa vontade em si. Mas psicologicamente, ele mesmo conseguiu identificar, ele sozinho, né? Porque não foi nem pai nem mãe que identificou. Tanto é que nem pai nem mãe provavelmente nunca soube do que foi falado. E depois ele veio com uma outra questão que não tinha mais nada a ver com a primeira. Não era isso? Tá lembrado? exatamente, exatamente. A primeira era muito intrínseca e a segunda já era preocupação. Na segunda, eu acho que já tinha uma carga ali, né? Vamos dizer assim, um componente depressivo muito forte, né? E É, com certeza já existia antes mesmo da manifestação do câncer, né? Era um tumor ósseo, né? Algo assim, né? isso, isso. E você ficou muito surpreso quando a gente falou do que aconteceu depois. É, a doutora já sabia, porque isso foi uma opção da família, não foi uma opção nossa. E É, aí você falou, pô, essa opção foi a pior de todas, porque é como se o cara tivesse botado a cabeça para fora na superfície. Caramba, agora eu vou conseguir me tratar e alguém chegou e meteu o pé na cabeça e voar, não, você vai voltar pro fundo do mar. é, E, pô, e aí foi ladeira abaixo e não foi erros nossos, né? Foi exato. falta Aí nesse caso, eu acho que aí que eu falo, às vezes não é só o paciente, tem que botar a família toda para fazer. Tem que botar. Nesse caso, tá? Todos os casos que a gente conseguiu um resultado muito grande e que o resultado final foi ruim, não foram por causa do paciente, foi por causa de pressão de família. Foi por Uhum. causa da família, que não tem nada a ver com o processo. Eles são passageiro do ônibus, mas o motorista é o paciente. E aí ele não sabe, ele cede à pressão. Então, isso é uma coisa que a gente deveria estudar no longo prazo, como fazer para o paciente ter mais uma autoestima maior do que ele venha. A doença é terrível, o cara fica com aquela cruz na cabeça achando que vai morrer a qualquer minuto. Mas agora, o Ricardo tem um caso muito bom, que ele fez 5 sessões com o paciente. O paciente fez dieta cetogênica, tumor de pulmão, que é tristeza, né? Esse cara fumava muito, mas é a área da tristeza, não é isso? Me corrija se eu Uhum. estou errado. Esse Uhum. paciente não fez tratamento biofísico, ele só fez
terapia, não fez terapia, só fez a captação, dieta cetogênica e suplementação. Ele zerou o tumor. E quando ele zerou o tumor, esse cara, o filho, é médico e foi mostrar pro filho. Caramba, zerei o tumor. O filho ficou com a raiva do cacete, porque o filho queria que ele fizesse tratamento oncológico tradicional. E aí eu falei, cara, não tô entendendo nada. Por que que o filho não ficou feliz pelo pai ter saído dessa? Porque literalmente esse cara saiu. E aí o Ricardo conseguiu descobrir uma coisa assim, porra, que nem o médico conseguiu descobrir. Mas não foi na primeira sessão não, tá? Acho que foi na terceira ou na quarta que o cara resolveu abrir o jogo de verdade. E ele tinha... eu não vou falar o que aconteceu, porque se o cara ver vai ser chato. Mas ele foi casado com uma pessoa borderline e a pessoa tinha tentado matar ele. E o cara nunca falou sobre isso, ele só foi falar isso na terceira. E isso foi a chave, porque dali pra frente o tumor veio rápido pra baixo. Muito rápido. Ele saiu de uns, sei lá, 50 milímetros para 10, para 5, para 0. E muito rápido. Ele já estava em tratamento, sei lá, uns 2 anos. Hoje o cara só faz o preventivo, a manutenção da biofísica. Ele não faz mais captura. E eu acho que ele se livrou desse estigma que ele tinha na cabeça dele. Mas eu me lembro muito bem, para relatar ao Alessandro, que as primeiras 3 sessões foram assim, o cara não queria mais fazer. Não quero mais fazer, toda vez que eu faço me dá vontade de morrer. Então tem esses rebotes que acontecem. Mas isso eu não sei, como eu não participei da captura em si, eu não sei se foi algo muito pesado, se o psicólogo realmente puxou lá o cara para cima no acelerador e soltou o cara de paraquedas porque isso acontece na sessão. A pessoa começa com um assunto e na hora do pico ela está em outro assunto. O primeiro ele já até descartou já. Não é isso que acontece? Exatamente. Você vai guiando. Explica uma analogia que é mais fácil das pessoas entenderem, né? Se você fosse paciente. Né? E é isso que realmente a gente tem que estar muito atento, né? Para poder não... Porque assim, a gente percebe que algumas pessoas chegam ali e manifestando uma demanda quase que de psicoterapia, né? Ou de análise, né? Querendo falar, entrar em outros assuntos e esmiuçar mais determinada questão aqui e ali. E a gente precisa ficar dentro daquele espaço curto de tempo, a captação compreende isso, né? Em cima do que realmente é o pesado, né? E a gente precisa puxar, né? Então, realmente é um trabalho totalmente diferente do que a gente faz quando está atuando no set normalmente, né? Em psicoterapia, né? Totalmente diferente. Do ponto de Pergunta vista assim, da bem condução. clara depois para você. Dá para fazer sem vídeo? Não, Impossível, né? não tem como. Ah, Não tem como. A gente tem que ter conexão, né? Tem que ter conexão. A gente precisa olhar no olho, a gente precisa perceber alguma forma de expressão, né? Porque a gente não vai ficar só na fala, né? A fala é a expressão como um todo, né? Expressão verbal, tudo mais que for possível, né? Então, hoje em dia, quando o paciente está na tua frente, você tem o corpo inteiro da pessoa. E quando você está no vídeo, geralmente você tem da linha da cintura para cima. Então, a minha pergunta é de curiosidade. E aquelas pessoas que ficam batendo o pé, sabe? Que ficam nervosas batendo o pé. Tem como você captar isso sem ver o corpo inteiro ou não? Ou tem algum outro trejeito que ela faz, o pé é só um reflexo? Tem, né? Com certeza tem. A ansiedade tibial, ela está ali, né? A pessoa mexendo a perna, esse tipo de conduta, mas ela vai se manifestar também acima do tronco, não tem como, né? Ah, é? Aquilo que você está falando da própria voz, né? Quer dizer, a vibração, né? Esse padrão de informação que é captado ali por todos esses aparelhos ali,
Mas não é só a voz, o tom de voz, é tudo, né? A tonalidade da pele, é o brilho dos olhos, é a forma que se manifesta também a expressão ocular, a forma que está posicionado os masseteres, tudo, 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 né? Tudo é sinal. O corpo fala, né? Essa é uma frase que a gente não pode esquecer. Quando você escutou isso, a primeira vez, porque foi o Ricardo que te contou como é que era, né? Quando ele te contou isso, qual foi o primeiro pensamento que veio na tua cabeça? Contou o quê, perdão? Ah, da terapia. Eu me lembro que como é que você veio Sim, parar sim. nesse negócio. Olha, o que me fez gerar interesse, e ainda é o que faz gerar, né? Sem dúvida nenhuma, né, João? Essa questão da biofísica, né? Essa associação mesmo dos conteúdos emocionais, da questão de todo o movimento, né? Que cada emoção tem uma forma de expressão, mas cada emoção tem uma forma também de propagar ali um movimento de onda, de captação, de vibração. É isso, né? Isso bate muito com que a gente, né, como haitiano, e até quem não é haitiano, né, muita gente também trabalha com isso e acredita nisso, né? Percebe isso, é perceptível, né? A gente percebe isso na natureza, a gente percebe isso nos nossos corpos. É lógico que assim, a gente vive uma sociedade cada vez mais intensa, cada vez mais Porra, mecanicista, é. né? Não. Então, o que há é um processo de intoxicação em vários níveis e uma intoxicação a nível de encoraçamento. Quanto mais encoraçado o indivíduo, menos contato ele vai ter com o que está fora e com o que está dentro. Porque ele perde esse potencial de pulsação também, né? De contato, né? Com o que está fora, com o que está dentro. Isso empobrece muito, né? Hoje você observando a população, você acha que essa geração mais jovem é mais desconectada do que a nossa geração ou tá todo mundo dentro do mesmo barco e tá cada vez pior para todo mundo? Não, é nítido que a coisa é mais grave. Não está aumentando barbaramente para delírio, né, da indústria farmacêutica em geral, os Uhum. diagnósticos cada vez mais precoces, né, de TDAH, né, e tudo isso para mim tem muito a ver com o sistema de vida que a gente tem, somado gravemente, é gravíssimo, a gente vive hoje uma epidemia, uma orgia, né, de tela, e isso numa criança que está com cérebro em desenvolvimento é grave, já é ruim para o adulto, para uma criança ou para um Uhum. pré-adolescente, é gravíssimo, sem contar a questão do isolamento social, que passa a ser um outro ponto de gravidade. Ah, é. Isso Isso aí é muito isso é uma coisa meio maluca, né? Porque na nossa época a gente brincava na rua, jogava bola, não sei o quê. Eu só mexia, assim, eu aprendi a mexer com computador com 4 anos de idade, mas eu só mexia no computador, assim, depois que eu fizesse dever de casa, pô, uma meia hora no dia no máximo, porque não dava tempo. E aí, mas eu era fissurado em computador, não sei o quê, mas não é, tô falando de 1978, 79, ninguém tinha computador em casa. Meu pai tinha Mas é empresa muito de cômodo informática, então também eu tinha. para os pais, né? Os filhos são sintomas dos pais, como a psicanálise fala, né? Aham, E hoje você vê cada vez mais crianças chegando para tratamento e, particularmente, eu acho que boa parte desses casos quem deveria se tratar eram os pais, eu também. porque não tem condição. Porque se você tem uma criança dentro de casa, se a criança não tem, ela pode ter simbiose com os pais, pode ter aqueles pais que estão grudados o tempo inteiro, né? Tudo junto, tudo junto, tudo junto, mas não há Aham, conexão. Se não há conexão, meu amigo, não vai haver estruturação. Essa entendi. criança vai ficar ansiosa, essa criança vai ficar agitada, essa criança vai fugir para a tela. Criança precisa de conexão, é assim que ela se desenvolve. Senão ela vai É, buscar e alguma conexão. ela aprende por observação, né? É, Exatamente. aí tirando o Haitiano aí, indo para o Steiner, criança aprende olhando. Se você faz errado, você vai fazer. Se teu pai faz errado, você vai fazer errado também. É o único exemplo que você tem. Então ele. Eu acho que é uma falta de ordem, né? Na nossa época, o chinelo cantava. Hoje em dia, tu pegar o chinelo, é capaz de chamar a polícia. Você vai cantar com o chinelo lá na cela. Você não vai. Ah, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo. Mas, cara,
A criança não obedece. Eu nunca desobedeci meu pai depois de tomar uma cintada, né? Ah, não, não deve bater. Tudo bem, mas, cara, tá aí o resultado da falta de limite. Mas eu acho que é isso. Não há disponibilidade hoje para colocar limite, porque limite também tem a ver com conexão, né? Com estar conectado. Lógico, quando você usa a violência como uma tentativa de botar limite, é uma, não há uma conexão ali, né? O que há é uma, enfim, o que há é uma agressão, né? Não é uma É, conexão. cara, e, sim, indo pra psicologia, a gente sabe que o mal da humanidade hoje é a ansiedade, e não só a ansiedade, mas o uso indiscriminado de medicamentos ansiolíticos, né? Medicamentos que viciam. Então tudo é Rivotril, é Concerta, é não sei o quê, e as pessoas nem se atentam muito aos efeitos colaterais, às doenças que esses medicamentos podem trazer, às fobias, às psicoses, às alucinações. Então o cara toma um remédio e toma outro em cima, e os pais dão assim, sem. Né, parece que tá dando jujuba pra criança. E isso aí, cara, não vou falar em termos médicos, mas em termos psicológicos. Aparece muito no consultório gente muito dopada e sem conexão com nada. Sim, em alguns casos sim, e é uma situação muito, de novo, a gente vem falando dessa gravidade, isso é muito grave, né? Eu acho que de toda forma, assim, lógico, eu não vou generalizar, eu acho que existem momentos, situações, casos que a medicação ela vai agregar, né? E havendo também outras formas de tratamentos convergentes, né? Para psicoterapia ou outros também, né? Mas eu acho que em boa parte hoje a coisa está tão banalizada e há uma epidemia também de hipermedicalização, porque você adaptar um indivíduo com essas medicações a uma família doente, logo a uma sociedade doente. Uhum, Então, o que que a gente precisa mudar? É a sociedade doente, a família doente, para a gente poder ir gerando filhos que possam ter uma possibilidade de maior ajuste, maior suporte, maior equilíbrio, ou esse desequilíbrio todo vão medicar, e vai ser essa loucura cada vez mais, né? E só uhum. piorando, só piorando. Então, assim, a gente vê um gap, tá? Um buraco entre uma geração de 40 para cima e de uma geração de 30 para baixo. Eu vou falar 30 não, mas uns 25 para baixo tem um gap gigante, não só, eu acho que não só psicológico, mas também de cognição, de falta. Parece que essa geração mais nova, qualquer frustração desiste. Eu vejo empresas, eu vou em vários congressos, várias aulas, vários não sei o quê, e hoje eles falam sempre a mesma coisa. Contratar hoje em dia é quase que um parto. Um parto normal com complicações. Você contrata, treina, daqui a pouco o cara vai embora. Qualquer coisinha, você não pode falar nada você acha que a tendência é piorar ou a tendência é melhorar? Mas no real. Não vamos florear, não, porque senão a gente não sai Não, é daqui nunca. piorar. Eu acho que a gente está num momento grave e, e o pior é que eu acho que não vai ter, não tem melhora, porque a gente não vê nenhuma forma de política pública ou qualquer outra forma de movimento para tentar melhorar uma situação. A gente é inserido no meio, né? Então a gente vive crise política, a gente vive crise econômica, e é uma crise atrás da outra que a gente vai vivendo, né? Uhum, Então, não vejo nada que possa melhorar. Não me refiro só à questão econômica. Eu acho que a gente vive uma crise que vai muito, muito além de questões econômicas, do que a gente entende como as crises tradicionais, né? o engraçado é que a gente está falando do Brasil, né? Mas a gente vê Uhum. isso nos outros países igualzinho.
parece que o Exato. negócio não é só aqui. Aqui tem um agravante grande por causa da economia e da política, mas nos outros países, Estados Unidos, Canadá, o negócio lá é surreal, porque mistura droga pesada no meio, falta de vontade de fazer qualquer coisa, cidades que eram prósperas, completamente abandonadas. Parece que virou a Zumbilândia aí. Um monte de Um zumbi. sistema competitivo como o nosso, né? Em que a sociedade vai, de forma, às vezes direta, às vezes subliminar, indireta, colocando parâmetros, né, sarrafos a serem alcançados ali pelos pais e, consequentemente, os pais vão passando para os filhos. O que a gente vê mais, e cada vez mais, é isso, né? Eu vou colocar meu filho em colégios milionários, carésimos, porque são os mais fortes, porque eu vou preparar melhor ele para o mundo. Pro Não sistema sei para o escravo. mundo. Eu acho que você corre o risco de transformar um bom aluno, fazer ele acreditar que ele é um imbecil sem ser, né? Porque é isso. Eu acho que não é realmente a melhor saída, né? Eu acho que existem outros parâmetros também para sucesso. Sucesso é o quê? Mas eu acho que está muito distorcido isso. Lógico que a gente vai entrar Uhum. aqui agora numa discussão filosófica aí. Não, mas é porque assim, eu acho importante isso, porque tudo isso cria doença. Todas Exatamente. essas doenças precoces que a gente vê hoje em dia, pressão alta, diabetes, tudo isso vem do campo não assim, na teoria na teoria vem de outros lugares, na prática vem do campo emocional. Uma falta de autoestima da pessoa sair comendo pra caramba, uma má alimentação vai formar um ser humano pré-diabético e logo diabético. Uhum. Isso tudo tá ligado ao campo emocional. Por que aquela pessoa come tanto? Por que aquela pessoa só come de noite? Por que ela come escondido? Por que ela mente? Por que ela mente para os pais e mente para ele mesmo, né? E não tem conhecimento que aquilo tudo mais cedo do que tarde, hoje é mais cedo, não é mais tarde, vai gerar uma doença que não tem cura, que A gente, no assombra o campo da mundo inteiro. psicologia, tem a ver com a oralidade, né? Essa questão ligado à obesidade, ligado aos transtornos alimentares, a comer muito, a não comer. Isso tem a ver com oralidade. Isso e está totalmente associado, já que tem a ver com oralidade, com depressão. Depressão é um fator oral, né? Tem a ver com oralidade, tem a ver com amamentação, tem a ver com maternagem, com tudo isso. Tem a ver com contato, com conexão, só que ainda, lógico que num momento mais primitivo, né? Ainda Uhum. mais primitivo. Queria que você falasse um pouquinho desse mal do TDAH, que agora todo mundo tem TDAH. Eu sei que tem um que está assistindo aqui que acha que tem TDAH. Eu falei, só porque você faz muitas coisas não significa que você tenha TDAH. Exato. Fala um pouco para a pessoa que não tem conhecimento, não é psicólogo, mas acha ou escutou de orelhada o TDAH, o que ela tem que observar para realmente ela ter isso? E por que esse rótulo é tão. Eu acho isso aí, tipo assim, na minha opinião. Eu tenho TDAH. O quê? Tá arrumando desculpa para que tipo de desculpa você tá arrumando? Porque eu faço 10 coisas ao mesmo tempo e não tenho TDAH nenhum, eu sou só inteligente, pô. Tem até um episódio do Porta dos Fundos que fala disso, né? Um dos personagens ali questiona, né? Como assim eu não tenho TDAH? Lógico que eu tenho que ter. Eu preciso ter, né? É. Eu acho que é isso. Eu acho que tem muito diagnóstico aí que está sendo exagerado, banalizado, mas eu acho que também está havendo realmente muito quadro de transtorno, déficit de atenção, hiperatividade. Mas, de novo, eu acho que muito mais por uma questão relativa à dinâmica, primeiro, de uma sociedade com padrão específico e, acima de tudo, a questão dos pais, né? O Gabor Maté, que é um médico, um estudioso também, né, da psicologia, enfim, ele fala muito da questão da conexão, mas ele fala muito. Ele é um crítico também do sistema capitalista, no sentido dessa competitividade voraz, em que coloca os pais também
sem tempo, extremamente ansiosos. Isso vai passar, né, para os filhos. Os filhos vão estar em casa, querendo brincar com os pais, querendo conversar e querendo ter um ambiente tranquilo. E a criança, de novo, a criança tem menos coraça do que nós temos, né? Ela tem menos estrutura muscular. Então, Uhum. ela vai captar muito mais os padrões vibracionais do que a gente pode captar. Elas são muito mais sensíveis. Elas são como esponjas, né? É, Então, para ele, por exemplo, TDAH vem muito de pais ansiosos, indisponíveis, desconectados, né? E muitas vezes em função do sistema de trabalho desses pais ou de situações também fora isso, né? De alguma outra patologia que eles já trazem. Então, acho que hoje tem muito diagnóstico de TDAH que tem muito mais a ver com o meio ao qual a criança está inserida do que necessariamente com uma situação que ela traz ou alguma questão genética ali que precisasse realmente ser mais preocupante. entendi. Então, assim, também tem muito rotulagem, vamos dizer assim. O cara se autorrotula TDAH ou para fugir de alguma coisa ou para mascarar uma outra coisa. Poderia se dizer assim, que o cara nem foi diagnosticado por um psicólogo, por nada. Ele só, ah, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, tenho déficit de atenção e não consigo coisa. Aí eu fico olhando assim. Outro dia eu falei assim, pô, será que eu tenho esse negócio? Mas eu falei, não, eu não tenho isso. Sabe por causa de quê? Porque desde criança eu sou assim. Desde que eu tenho 3 anos de idade, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Só que eu fui aumentando o número de coisas e fui performando igual. E aí eu parei, faz uns 4 meses atrás, e fui fazer um teste de QI nos Estados Unidos. E eu fiz o teste de QI. E eu performei assim muito acima da média brasileira. Eu fiquei lá naquele quartil de 2%. E aí um amigo até brincou, vai fazer o Mensa, não sei o quê. Eu falei, não sei nem o que é isso aí. E, não, vai lá fazer. E aí chegou o resultado, eu não passei. Pô, mas pra passar, a média é tão alta que eu nunca achei que eu não ia chegar nem aonde que eu cheguei. Pra você passar no Mensa, você tem que tirar 98 no quartil. 98%, eu tirei 90. São 28 perguntas em 5 minutos. Você tem que responder 28 perguntas em 5 minutos. Você tem 12 segundos para responder cada pergunta. E eu errei 2, né, pelo quartil que eu fiquei. E eu acho que foi as últimas 2 que eu chutei. Eu tinha acabado o tempo e eu resolvi escrever qualquer porcaria. E o cara falou: se você não souber, você não responde. E eu meio que não acreditei no cara e acabei respondendo. Mas enfim, não é o caso. Então, às vezes eu fico falando, cara, não é porque você faz muita coisa que você tem TDAH. Às vezes você é só super inteligente, você nem sabe disso. Então não se rotula igual todo mundo fala, porque o teu amigo falou. Geralmente o cara que tem TDAH, ele tem uns pensamentos meio... Eu escutei um cara que realmente é diagnosticado com TDAH e o cara falou, nossa, embaralha tudo, é uma dislexia cerebral. Eu não tenho esse tipo de coisa, eu consigo separar tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. Só que eu tenho tempo para fazer cada coisa, não que eu deixe as coisas pelo meio do caminho sem fazer. Eu sempre faço, sempre acabo. Mas, então assim, para quem tem TDAH, procura um psicólogo. Não fica achando que você tem uma coisa que você nem sabe como é que funciona. Não é isso? E tem uma coisa interessante também, eu fico pensando, na minha época de faculdade, no século passado, falava-se muito, alguns professores, né, que a gente vivia naquele século, né, ali em 1900, né, era o Aham. século, uma parte dele era o século da histeria, depois era o século da depressão, tanto que no final, ali pela década de 90, começou a entrar os antidepressivos mais atuantes, né, como o Prozac, né, foi uma revolução. Uhum. E eu diria que a gente hoje vive o século, se não da psicose, né, essa coisa. O Federico Navarro falava que a psicose verdadeira seria o autismo, né? A gente caminha para uma sociedade cada vez mais autista, até em função dessa coisa da falha, né? Intoxicação. Cada vez mais o déficit do contato, a falta da conexão, cada vez mais a aparelhagem eletrônica, com o pseudocontato, mas também, junto com isso, o século do pânico, né? Então é isso, caramba, tem Uhum. TDAH, o cara está em pânico, né? Como assim, cara? Relaxa, Uhum. vai conversar com alguém, vai procurar alguém primeiro, né?
É, Porque uma outra coisa que a gente vê muito é pânico, 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 é só pânico, né? É só medo. eu tenho uma. Vamos falar de divergências. Da onde que vem o autismo para o Reich não passou por isso, ele não pegou autista. O máximo que ele Federico, pegou foi o Einstein como autista aí. não, o Federico pegou, né? O Federico falava que seria, vamos dizer assim, um estresse a nível embrionário. É? Ele traria um nível de estresse não neurovegetativo, até porque o autista mesmo ele não tem corpo, isso é nítido, você percebe quando é um autismo realmente mais significativo. A estrutura Uhum, corporal é frágil, eles são, enfim, tem essa representação. Então, seria um dano realmente celular, né? E há uma falta de contato, de conexão, porque praticamente não há um self, não há um ego, não há um eu, não há uma identidade, né? uhum. Então, É, deixa eu ver aqui, depois eu tenho umas perguntinhas para você. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, o autismo, no caso da medicina, tá? É uma intoxicação severa, estresse, que causa estresse. Qualquer intoxicação severa causa estresse no corpo. Só que ele é um estresse de intoxicação que vai levar o seu sistema imune. Isso aí é uma teoria meio minha com a biofísica e o que eu escuto da medicina. Então eu vejo muito pacientes altamente contaminados por metais pesados, mercúrio, alumínio, chumbo, cádmio, bório, titânio, e aí passa pelo processo embrionário, tá? É, e aí a criança nasce com algum tipo de autismo. Pode ser de grau leve até o grau mais pesado. E aí a gente sabe, existem alguns estudos de mães que tinham intoxicação, tiveram filhos autistas na primeira gestação, fizeram tratamento e aí tiveram filhos normais. Existem contaminações também que tiveram 2 filhos autistas, só que não existe contaminações severas sem o grau de autismo. Então, antigamente, era 1 para 1 milhão. Antigamente, estou falando década de 50, século passado, 1 para 1 milhão de autistas. Hoje, parece que está 1 para 30. E a previsão é de ficar 1 para 3. não tenho dúvida. Agora, não pode ser só psicológico. Tem que ter algum fator determinante que causa isso. E eles falam que são os metais pesados, que são praticamente incorporados em todos os pacotes de conservante, comida. Então as pessoas não comem mais como a gente comia na nossa época. Eu, por exemplo, tenho horta em casa. Então eu tento usar o máximo possível do que eu consigo plantar ali. Eu não costumo comprar nada de pacote. Então eu tento me livrar do máximo de intoxicação alimentar. Você não consegue se livrar, porque a chuva é ácida, o solo é contaminado. Ah, mas eu como orgânico. Você come semi-orgânico, você não come orgânico. Porque o solo é contaminado, tudo é assim. E aí você tem essas intoxicações que passam. Aí que você falou um negócio interessante do embrionário. Passa de mãe para filho. E aí a criança nasce autista. E aí o autismo, você falou que a criança autista não tem corpo, o que, energético? Não, se você parar para perceber, boa parte dos autistas, aqueles autistas que você não precisa que um neuro faça o diagnóstico ou um psicólogo Ah, tá. especializado. E você vai olhar e vai falar, não, esse é. Como que é o corpo dele? É um corpo denso, é um corpo forte? Não, Ou normalmente é um corpo fraco, magro, é um corpo sem magro, conexão, corpo frágil, que magro. transmite quase uma palidez, é um corpo sem energia, sem estrutura muscular, né? Uhum. O autista, e aí também a nível psíquico, né, e emocional, ele não tem fronteira, né? Não há o limite, né? Por Então, isso que Navarro falava que era psicose verdadeira.
A Anne está perguntando em quanto tempo, em média, de terapia vocês começam a observar as melhoras no paciente? Olha, vou dar minha observação. Nos primeiros 8 a 12 horas você vai sentir algo estranho no teu corpo. E aí vai depender de cada um, depende da janela. Você tem que ter aceitação que você precisa melhorar determinadas coisas. Mas sempre com 2 ou 3 terapias, você. É aquele negócio que eu tava falando para o Eduardo logo no começo. Não sei se você pegou, Anne. Tem paciente que vai lá e faz uma terapia para aquele assunto. Quando você vai para o segundo assunto, você acaba não precisando falar do primeiro assunto, mas você tem a necessidade de falar de outra coisa. Então, quanto tempo demora? Não sei. Porque nunca ninguém repete o primeiro assunto. É muito difícil uma pessoa falar, cara, eu quero continuar falando daquele assunto. Não é isso? Sempre o cara quer mudar. Então, assim, quanto tempo demora? Sei lá, 2 meses para aquele assunto. Porque você vai vir de novo e você vai ter uma outra questão. Ninguém tem uma questão emocional. Nossa, se tivesse só uma questão emocional, o psicólogo ia morrer de fome. Né? Ia fazer a terapia 6 meses depois e falar, pode ir embora. Você não precisa nunca mais voltar aqui. Mas as pessoas, elas batem de frente umas com as outras e aí acabam gerando outros conflitos. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se o teu é esse, mas a gente nunca viu alguém repetir o mesmo trauma. Só que tem gente que tem paciente que eu via que fazia 2, 3, 4, 5, 6 sessões, nunca repetia o assunto. Sempre ia para um outro assunto. Porque a gente consegue, de alguma forma, descolar, né? Movimentar, descolar aquela, vamos dizer assim, aquela estase, né? Que havia ali emocional, né? E aí surge outra, aquela coisa da camada, né? Que a gente fala, né? Você trabalha uma camada, vai surgir outra camada. Às vezes tem até o caso de você conseguir com uma só, porque só tinha aquela camada. Não, provavelmente não, mas aquela provavelmente era a camada principal, já era o suficiente para poder. Mas é difícil a gente, de cara, já ter certeza essa é a principal ou não é. Isso não é respondendo uma coisa, Wani, ele não vai tratar, por exemplo, a pessoa se faz de vítima, tá? Ele não vai tratar do vitimismo, ele vai tratar de um trauma que a pessoa teve. Não é da patologia em si, é do fato que está associado àquela patologia. Então, eu vou deixar de ter medo, não vou deixar de ter raiva? Não, não vai. Você vai deixar de ter raiva daquele assunto. Eu não consigo apagar a tua raiva, porque aquilo é uma coisa que você gera. Para eu apagar aquela raiva, você não poderia estar falando do trauma que gerou a raiva. Só que ninguém sente emoção sem um fato. Sempre a nossa emoção está ligada a um fato, correto? Então, assim, a gente consegue amenizar o fato, mas eu apagar a raiva, eu não consigo. Porque ela não vem sozinha. Então, não é um objeto que eu vou apagar. Não é um copo que eu quebro e jogo no lixo. É a água que está dentro do copo que eu jogo no lixo. O copo continua ali. Mais ou menos essa analogia para você entender, porque não é... Então, assim, você pode fazer uma para um fato e falar, pô, legal, amenizou. Não preciso fazer mais. Ou você pode falar assim, cara, gostei muito, agora eu quero fazer isso aqui. Agora eu quero eliminar mais esse fato aqui. Então, assim, sempre vai ter... A gente sempre tem vários fatos. Mas eliminar a patologia, eu acho difícil. Tá? Eu já fiz várias vezes. Todas as vezes amenizou as coisas que eu queria fazer, mas nunca eliminou a patologia em si. Mas ela ficou mais suave. Para eu sentir ela, é como se eu tivesse que passar por muita coisa até chegar ao pico máximo da raiva, por exemplo.
quem sente raiva, qualquer coisa tem explosão, né? Pá, explode, já vai raiva. Então, hoje em dia, para chegar no pico máximo, nossa, demora. A pessoa tem que pisar muito na minha cabeça. Até aí vai chegar uma hora que vai chegar. Mas não vai ser tão fácil quanto antes. Então, assim, eu tô dando um depoimento de paciente, tá? Não tô dando depoimento de biofísico. Esquece a biofísica agora. Você fez uma pergunta, eu tô respondendo para você como paciente, porque eu já fiz umas 5 vezes. Então, ao longo do tempo. Faz um tempo que eu não faço. Eu acho que eu deveria voltar a fazer. Vou fazer com o Eduardo, que eu sempre fiz com o Ricardo, nunca fiz com. Acho que eu fiz uma vez com você, não foi, Edu? Acho que eu Acho que fiz uma uma com vez. você. É. O resto tudo eu fiz com o Ricardo. Então, assim, vai amenizar, mas a gente tem que, quando tem uma doença ligada, aí é aquela pergunta da Ana Paula lá no começo, se vale a pena você olhar o prontuário do paciente para você ver o que está enraizado lá, que o médico pescou. Qual o fator que está enraizado? Às vezes vale, às vezes não vale. Tudo depende de quem e como, ao longo desses, sei lá, a gente fez muitos pacientes. Sua conexão com a sua emoção é boa, você é um cara mais emotivo, você consegue falar da tua emoção com mais clareza, isso tudo influencia. Se você é um cara duro com você mesmo, é mais difícil de quebrar. A gente quebra, mas não vai ser de primeira, né? Não é ser manteiga derretida ou ser o incrível Hulk. É só se você conseguir ter a emoção com você mesmo. De você conseguir chegar e contar fatos que você contaria para qualquer um, não. Você está contando para alguém que é especializado naquilo e que pode te ajudar. É assim que eu vejo esse tipo de tratamento. Tem alguma coisa que você quer incluir, tipo, pra gente... Tem outra pergunta. A galera agora já resolveu. Já sei até de quem é a pergunta. Quais são os viés que definem um bom profissional de psicologia para identificar um profissional que traz resultados aos pacientes? Caramba, isso aí é bem difícil, hein? Quais são os vieses que definem um bom profissional de psicologia? Nossa, isso é mais difícil do que... É igual o médico, né? Pô, o que define? Responde aí, Edu. Olha, eu não sei, eu sou profissional de psicologia, teoricamente eu poderia ter autoridade para falar disso, mas não me sinto com autoridade para falar disso, não. Na prática, eu acho que assim, se for tentar pegar assim de forma rápida, pensando aqui agora, né? Eu acho que a pessoa está realmente bem disposta ali, bem aberta, né? Emocionalmente, energeticamente, sabendo equilibrar, vamos dizer assim, os recursos, né, que são muito utilizados na clínica, né, na nossa formação, com a necessidade, né, com os recursos que são necessários para a captação. Eu acho que seria mais por aí, né, você conseguir estar ali conseguindo equilibrar esses dois lados, né, as ferramentas ali de poder perceber bem, de pegar, né, na sutileza, de usar o verbal ali de forma muito assertiva, mas adequando a questão da captação. A gente Eu vou te fácil a gente responder misturar como... com clínica e vai voltar a perder, não vai funcionar a Olha só, captação. eu vou te responder como paciente, tá? Eu já fiz análise antes, já fiz trabalho de psicologia. É um trabalho demorado, mas se você não se identificar na entrevista com o psicólogo, não adianta nada. Você está dando um tiro dentro d'água, porque você não vai se abrir para o psicólogo, e aí você vai ficar tentando mascarar a sessão e jogando dinheiro fora. Então, se você não se conectar com você e com a pessoa que está na tua frente e abrir o jogo de verdade, não adianta nada. Nem vai. Ah, não, vou lá, vou falar isso, vou falar isso. Não, isso aqui não vou falar não, porque o cara vai perceber que você está mentindo. Tem psicólogo que não puxa, que não vai vai deixar você ficar falando lá eternamente, até um dia que ele vai falar, olha, vamos jogar limpo aqui, ó.
E tem cara que já vai sair de cara já não te barbarizando, porque ele não tá ali para te dar lição de moral nenhuma. Ele tá ali para te ajudar a resolver o problema. Então, se você não se abre com a pessoa, como é que você quer que a pessoa te ajude? Não é isso? Então eu fiz Exato. a. As mesmas resistências que Você vai rir aparecem agora. na Chega na psicoterapia psicóloga, cara. vai aparecer também, né, na A captação. primeira vez que eu fiz psicologia foi aqui em São Paulo, análise. A primeira coisa que eu falei pra psicóloga foi o seguinte: você vai dar risada agora, porque é engraçado. Eu entrei na sala e eu falei, nossa, aqui só tem cadeirinha pequenininha. Ah, é porque eu sou psicóloga de criança. Eu falei, nossa, pô, será que é? Mas você atende adulto? Ela falou, cara, eu não atendo não. Mas eu falei, pô, mas será que eu marquei errado? Aí ela falou, não, você não marcou errado não, mas pela história que você me contou, eu acho que você tá no lugar certo. Aí eu virei pra ela e falei assim, nem lembro o nome dela, mas se um dia ela ver, ela vai dar risada. Ô fulana, é o seguinte, se você tiver ficar falando aham pra mim, tu não vai ver meu dinheiro no final do mês. Porque pra fazer aham, eu falo com espelho em casa é mais barato. Cara, ela começou a rir, ela falou assim, eu sou psicóloga de criança. Tu tá achando que se eu falar aham, a criança vai fazer o quê? Ô tia, vira as costas e vai embora. Ela falou que tem que falar muito, não tem, com criança não consegue ficar assim, tá, ok, tá bom. Não consegue. Então, eu falei, então, como é que é? É igual conversar com coisa. E realmente, foi exatamente o que ela falou pra mim. É uma conversa, só que ela me dava soluções e caminhos. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso aqui. Mas se tu tentar fazer isso, ela sempre me dava um caminho que eu nunca tinha tentado. E era sempre um caminho que eu nunca tinha tentado porque eu tinha medo. E foi aí que eu destravei meu medo. Foi com ela. Então hoje em dia eu falo em público, hoje em dia eu não tenho vergonha de me expor, mas ela falou, cara, se você não tentar, o não é certo. Você já tem o não. Então vai, pô. E outra coisa, assunto que você domina, ninguém domina. Então se você vai falar de alguma coisa que você é a autoridade naquele assunto, quem tá te vendo não sabe nada daquilo. Então é um fato que você já sai na frente para você falar em público. Meu medo não era de falar em público, era de me expor. Eu não tinha nada a ver com medo de falar em público. Eu nunca tinha falado na minha vida. E nunca tive a necessidade de falar. Isso faz muitos anos, cara. Eu fui no psicólogo em 2002, eu acho, 2003. Porque a minha cabeça, na hora de pensar para falar, por causa da síndrome que eu tenho, eu criei um sistema de fala dentro da minha cabeça. E às vezes eu falava as coisas e saía tudo errado e as pessoas interpretavam errado e eu tinha problemas no trabalho, problema de me comunicar. Então eu fui fazer psicologia, por isso que eu procurei uma psicóloga infantil, porque a criança está em formação de falar. Eu queria entender como é que a criança falava. E eu falava igual criança, E entendeu? ela cuidou da sua criança, né? Isso aí. Aí ela me explicou que eu poderia usar o mesmo sistema de caixinha que eu usava, mas fazer coligações maiores, criar caixas maiores com mais palavras. Então aí eu parei de falar muita coisa repetida, ter um vocabulário melhor, porque ninguém me ensinava nada disso no colégio. Meus pais mal sabiam que eu falava assim. Então eu queria procurar alguém para eu poder me expor, que não me conhecesse, e que pudesse me ajudar na comunicação, e aí eu poderia me expor sem passar vergonha. Eu já cheguei na prova oral do colégio, eu estudava no colégio Padre Antônio Vieira, e falei, cara, não vou falar na frente de todo mundo, pode dar 0. Nunca repeti de ano. Falei, porra, eu sabia que na outra prova eu tinha que tirar 10. E torcer porque que fosse escrita, porque se fosse falado eu ia acabar me reprovando aí. Ou ia para recuperação, ou tinha que dar um jeito. Então, assim, e eu passei por muitos perrengues por causa disso. Então eu resolvi pedir ajuda para alguém que pudesse me compreender da minha maneira de falar. E da maneira de pensar muito rápido, de acelerar os pensamentos, de colocar, de comer palavra. Hoje em dia eu procuro não comer palavra, mas muitas vezes
eu penso tão rápido que a palavra falta na caixinha. Não tá lá na caixa e eu emendo o negócio. Por isso que as línguas anglo-saxônicas, para mim, são melhores, porque não tem um monte de coisa, então eu posso falar que nem índio. Maluco, né? Então, assim, a psicologia funcionou para mim, pô, pra caramba. Mas eu não fui lá para resolver um trauma, nada disso. Não deixa de ser um trauma, mas eu fui lá para pedir ajuda, eu queria entender como é que o ser humano fala. Quer dizer, uma criança falava, né? Você deve estar rindo aí por dentro de você. Cara, que história maluca aí. Hoje eu rio, cara, disso, porque eu falei, caraca, meu, que coisa doida. Fui procurar um psicólogo para entender como é que uma criança falava, porque eu falava igual criança. E eu percebi que eu falava igual criança, porque várias crianças se aproximavam de mim e eu sendo adulto. E eu falava assim, cara, que essa molecada vindo do meu lado fazer o quê? E aí ficava conversando e eles... Eu falei, nossa, acho que eu falo igual criança, cara. Eu vou começar a gravar e escutar. Aí eu comecei a escutar e falei, nossa, aqui faltou isso, faltou isso, faltou isso. Caraca, ninguém entendeu nada que eu tava falando. Só a molecada. Alguma afinidade tinha ali, né? Também não sou autista não, tá? Mas é isso, Anderson, cara, você tem que se sentir confortável na entrevista. Na primeira entrevista, você tem que se sentir confortável com a pessoa. Isso do ponto de vista do paciente. Do ponto de vista do Edu, ele tá ali para te escutar. E é coisa. Essas terapias que o terapeuta não fala nada, eu acho maluquice, porque você não acha caminho para aquilo. Eu sei que a do Reich não é assim, porque eu já vi o Ricardo explicando, não sei o que, e não é nada disso. Vocês trocam bastante com o paciente, não é? Sim, todo tempo, né? Todo tempo. E mesmo mantendo a base totalmente psicanalítica, né? Mas não tem essa coisa do silêncio terapêutico, né? Isso não. Uhum. Com certeza não. A gente trabalha Então, muito a questão do vínculo também, né? Não tem como. tem mais alguma coisa aí? Não. Então, para encerrar, se você fosse Deus, olha que eu vou ler aquele livro que você me deu, tá lá em casa. Se você fosse... não vamos entrar nesse assunto agora não, porque a gente vai até amanhã falando dessa porra. Se você fosse o Todo-Poderoso, o que você falaria para a humanidade, para ela meio que dar qual o caminho que você dá para essas pessoas que estão perdidas aí por aí, não sabem que é se conectar? Olha, Esporte, você quiser, vai dar opinião aí. olha, eu diria para tentar se conectar com o que está dentro primeiro, né? Que é o mais difícil. Eu acho que a gente busca muita conexão, essas pseudo-conexões, essas coisas virtuais, assim como outras formas também já haviam antes, só que essa realmente é muito voraz, né? Ela consegue trabalhar muito na questão de recompensa, né? Neuroquímica, né? A nível cerebral. Então, ela é muito voraz, ela é uma droga perigosíssima, muito potente, né? Uhum. Mas é uma tentativa de não se conectar com alguma fragilidade, né? Só que a gente deixa de se conectar com a nossa fragilidade, a gente deixa de se conectar com a nossa essência, deixa de se conectar com as possibilidades de mudar. Você deu esse exemplo da psicóloga, você evitava, né, fazer certas coisas ali, você, de alguma forma, estava evitando se conectar com alguma coisa que te fragilizava mais. Ela te ajudou a fazer isso, né? Acho que a única Ajudou. mudança possível é quando a gente realmente reconhece a sombra, reconhece o que está aqui dentro, essa coragem de fazer essa viagem, né? Uhum. E enxergar aquilo que a gente teme muito enxergar, sentir aquilo que a gente teme sentir. E é isso. Eu acho que é tentar se conectar mais internamente para depois poder se conectar fora. Se eu pudesse falar Uma, alguma coisa, eu diria isso. uma coisa que eu vejo muito no meio médico hoje em dia e no meio profissional de saúde, né? É todo mundo querendo aparecer muito, mas sem conteúdo. Tipo, não tem o que falar, então tem um cabelo bonito, tem uma maquiagem bonita, não sei o que, mas não sai nada da boca, não tem conteúdo.
E aí eu até falo pro pessoal que trabalha comigo, cara, é o que você entrega, não é a imagem que ninguém vê. Porque quem entrega conteúdo, quem fala, quem entende do assunto, não importa se tá de bermuda, de chinelo, de camiseta, Exato. importa é o conteúdo. Eu falo, eu não tô nem aí pra curtida de. Eu já tomei uns 50 bloqueios na minha conta do Instagram, ao ponto de ficar de um mês de castigo, porque eu falei alguma coisa que feriu o brilho, o ego do Instagram, do Zuckerberg lá, aquele maldito. E minha conta foi bloqueada, não sei o que. Eu falei, cara, é pelo que eu falo. É que machuca, não. É que toca na alma da pessoa e aí aquilo é questionado, reverberado, não sei o que. Então, assim, meu recado é seja você mesmo, para de ficar. Você não é artista para receber aplauso de ninguém. Senão, muda de profissão e vai ser ator, atriz, vai pro teatro. Não fica querendo palminha de todo mundo. O que você faz pro seu trabalho é mais importante para você do que para o outro. Não importa o que o outro pensa, importa o que você pensa. Se você vive pro outro, lá na frente, cara, é certo. Você pode perguntar ao Edu aqui. É certo que você vai ter depressão. É, é o caminho mais rápido para você ir para depressão. Porque você vive pro outro. Quando o outro não tiver mais batendo palminha para você, o que você fez? Você não fez nada. Você não se conectou com você não aprendeu com você mesmo, você não fez a tal da reforma íntima, você viveu a tua vida inteira pro outro. E o outro sumiu, foi embora, mudou de E a máscara país. sempre arrebenta no elástico, né? Não tem É, jeito. então faça alguma coisa que seja para você. Tratamento de biofísica é muito bom, mas ele é voltado para os traumas e para aquelas pessoas que estão realmente sofrendo ou que já tentaram a psicologia, não deram certo, ou que tem medo do psicólogo. Ali é o melhor lugar para você ter medo do psicólogo, porque é 15 minutos. Tum, acabou, tchau. E não é porque o psicólogo é, tá com pressa de jogar você embora, não. É porque na biofísica, com mais de 15 minutos, a saturação de elétrons. Você deve ter se perguntado a tua vida inteira, esse período, por que tem que ser 15 minutos? 15 minutos esbarra na saturação de elétrons. Então não precisa. Às vezes a gente corta, às vezes dá lá 20 minutos, eu vou cortando as partes para ficar com 15. Com 15 é estresse máximo. Por isso que o Ricardo às vezes fazia com 5, com 7. Acho que o recorde dele é 5 minutos. Pegou, a pessoa já tinha feito umas 2 ou 3 vezes e pau! Na quarto minuto a pessoa tava chorando, ela falou, acabou a sessão. Não, não, mas peraí, não, rapidinho. Acabou a sessão, acho que era paciente dele. Vou desligar aqui, eu te ligo de novo, a gente conversa, continua a conversa. Mas a conversa da captura acabou. Eu já tive o que eu queria. Essa é uma coisa que pensa aí, porque você pode até falar, olha, vamos encerrar a gravação agora, mas a gente conversa, continua. Aí Uhum. você fica lá meia hora lá, que é o tempo que a gente dá, e aí coisa. Porque esse estresse máximo é o que dá a maior eficiência. Quanto maior é o pico, pum, cheguei onde eu queria. Acabou. Aí você, ó, agora vamos só avisar aqui para você não passar mal durante o dia. Tem uns pacientes que passam mal com ele. Dá dor de cabeça na hora, dá ânsia de vômito, dá vontade de correr para debaixo do tapete, dá um monte de coisa que eu já escutei assim o paciente falando. Mas respondendo a pergunta de todo mundo, não precisa passar pelo médico, mas precisa entender como é que funciona. Entendendo como é que funciona, pode ir lá fazer o negócio. A gente vai fazer um vídeo dessa gravação bem curto, que o antigo tinha 90 minutos. Então a gente vai tentar fazer um de 20 ou de 30 minutos para a pessoa entender quais são os pontos que ela precisa para chegar na terapia e não boiar lá. Que Uhum. a gente não falou muito da terapia, mas é assim, ó, em 1 minuto. Qual é o seu problema? Você sabe como é que funciona? A pessoa, não sei, mas o meu problema é esse. E aí ele, plum, ele dá o start e aí você guia a pessoa e a pessoa nem percebe que ela está meio que sendo guiada.
porque o papo ela vai fluindo e você vai fazendo as conexões rápidas. É mais ou menos assim que funciona. Assim, falando em 1 minuto. É isso. Exato. Então, eu queria agradecer. Perdão aí no monte de corte que teve, atraso de microfone, mas é a primeira vez que eu faço assim à distância com alguém. Geralmente a pessoa está aqui na minha frente. E acho que a próxima vez eu vou trazer a doutora Daniela, que é lá da clínica, ela é nutricionista, e ela vai pegar esse teu gancho aí de autismo. Boa. Tá bom? Você, assim, para encerrar, você acha que uma criança conseguiria fazer esse tipo de terapia? Olha, eu acho Ou você acha difícil. que é a idade mínima que você... Eu acho difícil porque, assim, pelo menos assim, na experiência clínica, né, de consultório, criança e componente online para esse tipo de processo assim de cuidado não funciona muito, né? Entendi. A criança tem essa dificuldade, até porque é difícil também, a criança acaba, a questão dela manifestar e perceber os sentimentos é bem diferente da nossa, né? Então, a gente Uhum. precisaria de outros recursos que eu acho que diretamente no trabalho, assim, de frente para a tela, não teria como, né? Nem questão de tempo 12 também. anos, você acha que é uma idade que começa a ter discernimento? Eu acho que 12 anos já é bem possível, já é Ah, bem viável. então a gente vai encerrar aqui. 12 anos é a idade mínima. 10 anos eu acho meio difícil. E, de 12 para frente eu vejo gente, garoto com 12 anos que é bem centrado. Sim, sim. Então eu queria agradecer o Edu por vir aqui. Cara, Obrigado. Eu que brigadão aí. agradeço a todos também. Obrigado aí a vocês. Boa noite para Valeu. todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.